Muito bem, eu quero apresentar essa exposição de hoje, essa aula de hoje, com o tema A Negligência Emocional como Experiência Negativa, promotora de sintomas e transtornos mentais e precursora do desejo de se consertar. Muito bem, eu gostaria de falar alguns tópicos dentro desta aula que vão trazer uma noção geral do que é passar por situações de negligência, os seus efeitos e qual é o melhor caminho para contornar e resolver toda a problemática envolvida nisso. Tá? Então, primeiramente, vamos falar falar de uma forma geral, do que é a negligência emocional na infância. O que é isso? Bom, negligência, quando você negligencia alguma coisa, você está deixando de fazer alguma coisa. Negligencia algo, deixa de realizar. Quando eu falo negligência emocional, então estamos dizendo que este cuidador, que seja um pai, que seja mãe, ou os dois, eles negligenciaram um sentimento, um cuidado no que tange ao emocional da criança. Muito bem. E o que seria então? Então nós estamos falando da escuta. Uma criança, ela enquanto bebê, enquanto um filhote humano, ela está nos seus primeiros dias, meses e anos após o seu nascimento. Essa criança, esse bebê, precisa de atenção plena para que este adulto que está cuidando possa auxiliá-la no processo de desenvolvimento psíquico. Esse processo psíquico é estruturante desse corpo. Nesse momento em que a criança nasceu, tem algo que anima esse corpo, é uma alma, porém ela está desestruturada, ela não está construída a ponto de estar autônoma. O que eu quero dizer é que esta criança, ela ainda não tem o discernimento de si mesmo, o discernimento do mundo, ela não se compreende como pessoa independente. Para ela, o ambiente é ela. Então, se esse ambiente é positivo, amável, ela sente isso como dela, próprio dela, é uma constituição dela, porque ela se vê como o ambiente é, e isso vai fazer parte da personalidade e depois vai se somar ao caráter dessa criança. Muito bem. E quando o ambiente é negativo, quando o ambiente é hostil, ameaçador, da mesma forma, esse ambiente vai fazer parte da constituição dela. Ela vai perceber este ambiente como parte dela. Então, sentimentos como medo, ansiedade, depressão, sem mencionar transtornos mentais futuros, vão surgir por conta deste ambiente hostil. Então, quando eu falo negligência emocional, eu estou dizendo para você o seguinte, que não foi dado a essa criança um mínimo para ela desenvolver-se como pessoa. Mesmo que ela tenha recebido os cuidados materiais, que existe uma grande confusão aí, acha-se que dando coisas materiais, até mesmo banho, um simples banho diário, está se dando a atenção que essa criança precisa. Não que não tenha que dar o banho, mas só isso
ou isso apenas não substitui o emocional, que é a escuta. Então, quando não se dá essa escuta, não se propõe a escutar a criança, dar a atenção que ela precisa, e principalmente nas questões que surgem ao longo dos anos para ela, quando ela já está com um eu, uma formação egóica, um eu formado, constituído, vão surgindo dúvidas em relação à vida, né? Ou seja, quando não se dá a orientação, a devida orientação para essa criança com relação à vida, está se negligenciando emocionalmente essa criança. E eu quero acrescentar uma coisa: essa negligência, primeiro, eu não estou falando de um momento em que o pai ou a mãe ou o cuidador adulto, por um minuto, se descuidou por qualquer motivo que seja e não pôde dar atenção devida ali. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma negligência, estou falando de um tempo maior, de um período maior de tempo. Estou falando de horas, dias, semanas, meses. Eu estou falando de um ambiente de negligência. Então, um ambiente de negligência vai causar grandes problemas para esse futuro adulto, né? Problemas na vida, na condução, na autocondução da vida e na sua relação com o outro também, com os outros, na sua relação em sociedade. Vai trazer problemas sérios. Enfim, isso basicamente é negligência, né? E ela não está restrita só, eu gosto de colocar também, que ela não está só restrita na infância, não. Enquanto bebê, enquanto recém-nascido, não. A negligência emocional, ela pode se desenrolar na infância, na adolescência e na juventude. Eu acredito que os primeiros 15 anos de vida de qualquer ser humano são 15, 20 anos, vamos colocar 20 anos, de qualquer ser humano, é importantíssimo para o desenvolvimento dos 40, 60, 80, 100 anos que essa pessoa possa ter. Então, a negligência, quando é experimentada nesses primeiros 20 anos, vai desorganizar essa pessoa por mais 20, mais 40, mais 60 anos. Tá? Então, essa explicação geral que eu acabei de dizer, é sobre o que é a negligência emocional. Tá? E, como eu falei, essa vivência negativa irá gerar nesse futuro adulto, nesse futuro jovem, muitos problemas que vão atrapalhar a relação dele na sociedade. Vai atrapalhar a relação dele consigo mesmo também. Vai atrapalhar as relações profissionais, pessoais, amorosas, acadêmicas. Vai lhe trazer falta de saúde mental, até física, emocional, não preciso nem mencionar, também vai trazer problemas emocionais. E esses problemas todos eu vou chamar de sintoma, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho de alguns desses sintomas, tá? Alguns desses sintomas. Então vamos lá. Como sintoma, eu posso mencionar aqui, de uma maneira geral, a falta de sentido na vida, a falta de autoconfiança, a baixa autoestima, a depressão, ansiedade e os transtornos mentais. Como falta de sentido na vida,
ele é muito corrosivo, extremamente corrosivo, porque imagina um ser humano que está vivo, está em sociedade, está no meio de outras pessoas, mas ele não sabe por que está. Ele não tem um sentido, ele não tem por que lutar, ele não tem por que viver, ele não tem por onde ir, ele não sabe aonde quer chegar, um sentido na vida. Isso é um sintoma extremamente corrosivo. Deixa esse adulto, esse jovem, com sérios problemas emocionais. Baixa autoconfiança, baixa autoestima, baixa autoconfiança, enfim. É um sentimento em que a pessoa, ela existe, ela talvez se perceba entre outros, porque também tem uma disfunção que é a dissociação, que pode, dissociação com as próprias emoções, que pode ocorrer também como sintoma, mas ela pode, se ela se sentir em sociedade, ela não vai saber exatamente, ou ela não vai ter um afeto daquilo que ela quer atingir, ou seja, o sentido da vida. Então, um dos sintomas, este é bem corrosivo, da negligência emocional vivida na infância, na adolescência e na juventude, é a falta de sentido na vida. Então, a pessoa está viva, mas não sabe para onde ir. O outro sintoma também corrosivo, mau, traz muito dano, é a falta de autoconfiança. Olha, uma pessoa que não recebeu a devida atenção nas suas dúvidas, nas suas questões, não recebeu um abraço, não sabe o valor que tem, não reconhece o valor que tem em si, não se percebe alguém que tem algum valor. Então, como confiar em algo que não se tem valor? A autoconfiança, ela perpassa pela capacidade de gerir a si na vida, porque ela precisa se confiar em si para gerir a vida que está à frente dela. Então, se ela não tem essa confiança, ela não vai conseguir gerir a sua vida. Então, ela não tem sentido na vida e ela não tem autoconfiança. Ela não acredita que pode e tem a capacidade de gerir a própria vida. Outro sintoma, baixa autoestima. A baixa autoestima, eu posso, para facilitar mais ainda o entendimento do que é autoestima, vamos colocar assim, falta de amor próprio. A baixa autoestima é falta de amor próprio, falta de respeito a si mesmo, não se respeita. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não tem amor a si, ela não tem um carinho para consigo mesma, para eleger o que é bom ou ruim para ela. Ela não tem um sentimento básico que serve para amar o outro, inclusive. Quem não tem autoestima dificilmente vai conseguir amar alguém, porque para amar alguém tem que amar a si mesmo primeiro, para poder saber o que é amar. Sem essa experiência, você não consegue amar o outro. Muito bem. Depressão. Depressão eu posso dizer de maneira bem sintética, bem resumida, bem simplificada, que é uma tristeza profunda. Então veja, a pessoa não tem sentido na vida, a pessoa não tem autoconfiança, a pessoa não tem autoestima, tristeza profunda. É uma tristeza em relação à vida, em relação a si mesmo, em relação aos ideais, em relação ao outro. Ela vê os outros se constituindo, criando coisas, se desenvolvendo e ela não consegue. Então, gera uma tristeza profunda. Um outro sintoma, ansiedade.
Ansiedade, um pouco diferente da depressão, que é uma tristeza profunda. A ansiedade é um medo do futuro, ou seja, ela não tem sentido na vida, autoconfiança, autoestima, é deprimida. Como é que vai ser o futuro dela? O que ela vai pensar de seu próprio futuro? Catastrófico, não é? Então ela tem um pessimismo em relação ao próprio futuro. Então ela sofre de ansiedade diariamente. Então quem sofreu a negligência emocional na infância, adolescência e juventude vai apresentar esses dentre vários sintomas. E por último, que eu gostaria de mencionar como sintoma são os transtornos mentais. E eu gostaria de elencar 3 aqui que eu conheço, que eu estudei um pouco. Não vou mencioná-los detalhadamente, mas quero mencioná-los aqui, que é o TAG, TDAH e o TAB. O TAG é transtorno de ansiedade generalizada. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E o TAB é um transtorno de afeto bipolar. Esses transtornos são sintomas porque a criança ela não recebeu a escuta devida dos cuidadores adultos, dos pais, do pai, da mãe, sofreu negligência emocional paterna, negligência emocional materna, do cuidador, enfim, viveu sozinha, não se sentiu importante, não foi escutada. Muito bem. Diante deste cenário, um jovem, vamos imaginar uma criança que passou por tudo isso e que já está com muitos desses sintomas, quando ela chegar na adolescência, é muito, mas muito provável, se ela tiver uma predisposição à cura, ao desejo de ser uma pessoa melhor, a ter o desejo de resolver o problema em que ela se encontra, se ela tiver essa predisposição, ela vai no mínimo, sentir uma vontade de se consertar. Porque ela vai se ver em meio a todos esses sintomas e vai perceber, adolescente, vai se perceber assim, bom, estou todo errado, preciso consertar, senão eu vou sucumbir, eu preciso consertar tudo isso. Não me interessa como aconteceu, como é que surgiu, mas eu sinto que eu tenho essas coisas, não sei muito bem que coisas são essas, mas eu sei que estão em mim e eu preciso consertar. E aí, quando surge esse sentimento de querer se consertar, ela começa no caminho do autoconhecimento. Porque só se conserta alguma coisa que se conhece. Você só pode consertar um automóvel, o motor de um automóvel, se você souber como funciona aquele automóvel. Então, se vem o sentimento de consertar essa pessoa, seja homem ou seja mulher, não interessa, ela vai desejar conhecer as engrenagens psíquicas suas, como que ela funciona, como que surgiu esses sentimentos, esses sintomas, o que aconteceu. E aí ela começa numa senda de busca pessoal, de autoconhecimento, quem sou, por que eu fiquei assim, enfim. E é isso. E o processo do autoconhecimento, ele se dá, tem várias maneiras de se dar o processo do autoconhecimento, mas tem um processo, tem um método, uma forma que é extremamente eficaz, que eu me submeto a ela até hoje, comecei há alguns anos, não pretendo parar, me auxilia, me ajuda em muitas coisas, é eficiente, mudou a minha vida. Chama-se psicanálise. O processo psicanalítico é um processo do autoconhecimento. Alguns acham que não, outros acham que sim, como eu.
e me auxiliou e me auxilia, e eu tenho certeza que vai me auxiliar ainda muito, muito mais. Então, dentro do processo psicanalítico, dentro do processo, o terapeuta e o analisando juntos vão vasculhar toda a história, todo o processo, todos os acontecimentos e decifrar como um antropólogo decifra um lugar em que está coberto de areia, vai decifrar, tirando areia, porção de areia, tirando as porções de areia do tempo e decifrando aquele parque arqueológico e descobrindo como foi a história, como tudo se sucedeu, como tudo aconteceu. Desta maneira, temos aí uma interpretação completa da história desse analisando, e assim ele pode se ajustar, se encontrar e resgatar um sentido na vida, ter autoconfiança, ter autoestima, controlar, superar a depressão, controlar, superar a ansiedade, controlar, superar qualquer transtorno mental que ele possa ter adquirido no longo dessa história dele. E é isso. Fico aqui com esta aula geral, simplificada, mas geral, sobre a negligência emocional como experiência negativa, promotora de sintomas e transtornos mentais e precursora do desejo de se consertar. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.